Ô, bicho, deixa eu perguntar uma coisa aqui pra vocês aqui. Quando vocês fazem misto quente, qual que é o melhor pão que vocês usam? Vocês preferem fazer um misto quente com o quê? Pão de sal? Cara, Eu prefiro com pão de sal. pergunta. Eu me viro com pão de milho. Pão de sal que você fala o quê? É o pão Pão francês de normal? milho? Aquele, Pão aquele francês, pão é. amarelado. Aquele pão amarelado de milho. Cara, tô meu filho ligado. faz pão Broa. de forma que é o mais fácil. Bota Não. no tosto e faz dois. Aqui tem um tipo um pão de doce, só que é meio amarelado. É feito com milho. É o que, Pride? Pro meu Porra. filho eu faço no pão de forma que no toaster já sai dois prontinho de uma vez, crocantinho. Bota- Pão de forma? É, pô. Não, isso me lembra muito o assunto que nós vamos falar hoje sobre formas. Então, Pedro, puxa. Aê, muito bem. Bem-vindos ao Teste de Enigmas. Como vocês já devem ter percebido, você tem que adivinhar o tema antes da gente começar. Porque o show começou com essa bizarrice aí. Muito saudação a todo mundo. Eu sou o Pedro, esse é o Teste de Enigmas. Eu estou aqui acompanhado hoje do pessoal da minha matilha. Por favor, seus canalhas, se apresentem. Bem, eu sou o Choco, você não precisa falar pra ninguém e você roubou meu bordão, filha da puta. Vai inventar o trem pra você. Cala sua boca aí. Próximo. Rola. Eu sou o Pride, seja o que Deus quiser, aguentem os processos. Hey, salvações a todos. Aqui é Pena de Prata, Galhardo dos Fianas. E às vezes eu fico inconformado com a situação. Uai, então tá, né? Então reclama lá no serviço de atendimento ao cliente. Mas hoje nós vamos discutir como Inconformado, você... fora de forma. Ah, muito bem, Pena, muito bem. Gostei do trocadilho. Eu não peguei. Eu falei no teste de enigmas aqui. Mas então, como vocês já devem ter percebido, nós vamos hoje falar sobre as 5 formas de lobisomem. Tá certo? Então, para começar o nosso papo, eu queria só debater aqui com vocês, caras, sobre o porquê 5 formas. Porque, como vocês sabem, né, nos mitos clássicos de lobisomem, da mitologia, das lendas, do folclore, não existe essa variedade de formas de transformação, né? Então, por que vocês acham que a White Wolf escolheu abordar os metamorfos com essa possibilidade de várias formas? E eu acho que primeiro que por questão de agradar o máximo possível de multiforme sabedoria do que se conhece de lore, né, de folclore. Né? Algumas pessoas falam de um lobo que é apenas um lobo gigante, outros falam de um homem que vira lobo, outros falam talvez até de lobos que viram homens. Então eles tentaram englobar isso e algumas pessoas enxergam inclusive de uma forma errônea como se fosse uma escala de evolução, igual eles desenham aquele lance do homem do macaco, tá ligado? O macaco pequenininho crescendo em pé, não sei o que, até chegar ao Homo sapiens sapiens. E tem gente que enxerga dessa forma e não tá muito para isso. Mas eu acho que eles colocaram para encontrar uma forma de englobar mesmo as 5. Você fala englobar... desculpa. Você está se referindo a englobar as referências de folclore. Sim. E vocês têm outra opinião? Eu acho que faz todo sentido o que o Pena falou, que envolve todos os mitos que a gente vê no cinema. Você vê, por exemplo, a forma glabro, que é muito vista no lobo, por exemplo. Essa forma só do loup-garou, que é o lobo propriamente dito. Tem o Wolf's Rain, que é um anime muito bacana. Tem o Blood and Chocolate, que é o sangue e chocolate, que são em português, que foca essa parte. E o lobisomem americano em Londres, que pega o ispo, né? E o Crinos, que também é o mais comum. Então já Van Helsing. Formas, Van Helsing também aparece. E aí já abrange todas as formas de mito de lobisomem. E a hominídea, né? Que é a mais bacana de todas. Afinal, eu me amo. Saquei. Ô Chocos, eu espero que você tenha umas referências um pouco melhores aí, porque sangue e chocolate É uma vergonha, velho. Van Helsing, nossa senhora, tá? Não, Van Helsing é massa, velho. Que isso? Não, nem fudendo. Massa velho, inclusive. Isso, tudo bem. Mas eu acho que as 5 formas, elas vêm de uma questão mais... pra ficar mais homogêneo mesmo o negócio, né? Você tem ali a história de que os lobisomens, né? De maneira clássica no folclore, são homens que se transformam em lobos. Então, você já tinha essas 2 formas. Você ia ter a forma hominídea e a forma lupina.
Em alguns filmes, né, o lobisomem mais classicamente retratado ali em cultura pulp e tal, tudo, você tem uma forma que vai parecer um pouco com Glabro, né? Eles rolam uma mistura ali nos filmes mais clássicos, no filme O Lobisomem mesmo, por exemplo, né, no conto, eles parecem mais com o Glabro do que com o Crinos, essa coisa toda. E aí eu acho que a ideia do Crinos, como era um jogo de uma guerra, né? Os guerreiros de Gaia, alguma coisa. Então eles precisavam fazer algo mais guerreiro mesmo, uma forma mais aguerrida. Então eles acabam criando a forma Crinos, mas que, se eu não estou muito enganado, em alguns folclores é exatamente isso, é uma mistura das duas. Só que eles ganham em proporção, em altura, peso e força mesmo, justamente pelo tema do jogo, essa coisa da guerra. E aí acaba que você tem 4 formas. Você vai ter a forma lupina e a forma hominídea, né? Que elas são diametralmente opostas. E aí você vai ter o homem primitivo, que vai ser o do conto, da cultura pública, como eu tinha falado, e essa da forma guerreira. Aí você ficava com 4 formas. Você já tem 5 augúrios. As coisas na White Wolf são muito ímpares, vamos dizer assim, né? Acho que em busca de talvez uma facilidade maior de simetria, exatamente. E aí você fala assim, pô, você já tem, o que tá faltando aqui? Tá faltando um lobo primitivo. Eu, particularmente, eu não conheço nenhum folclore, aí nós estamos falando de folclore, não de referência visual, de um homem que se transforma num lobo primitivo. Tudo que eu conheço, ele se transforma num lobo, ponto. Então, só pra ficar simétrico mesmo, então o que a gente faz agora? Vamos colocar ali o lobo primitivo, porque senão acho que só 4 formas ia ficar uma parada meio torta, sacou? Uhum. Eu concordo com vocês em tudo que vocês colocaram. Eu só acho que, quanto à forma isso, existem sim algumas referências de. Porra, essa aí, gente? Parou? O quê? Som de batuques. Mas então, eu acho que... Matou uma barata aqui agora. Desculpa, Pride. Depois isso é o Pena tocando tambor furado. Quebra, que Pô, que você planta, filho. Porra, foi mal aí, velho. Não, mas então, voltando aqui ao assunto. Eu acho que existe sim a Wispo, mas não como um lobo primitivo, sim como uma besta, né? Um lobo demoníaco, algo assim. Sim, você tem o Dire Wolf em outros jogos, né? No D&D, por exemplo, você tem o Lobo Selvagem, tinha isso em Senhor dos Anéis, os Vargs lá, mas então... também tem isso já existia, mas... Isso, rapidão, a forma, era o que eu tava falando isso, a forma ela já existia, mas a ideia do humano se transformar num lobo primitivo é o que eu desconheço. Mas aí no Chocos, eu já vi alguém discutindo uma vez que o nome Ispo não compete ao tamanho e comportamento do Ispo. Tipo assim, Ispo foi mais um nome escolhido, porque tipo, ele vai chegar depois nas formas, mas Glabros e Crinos são nomes em latim. E Ispo era uma outra variação só para ter tipo, fundamento pré-histórico, né? O mais antigo em genética e tal, mas não remete a comportamento. Sim, e eu tô vendo aqui no dicionário, ispo vem do verbo ispar. Então, assim, não existe crinar, mas existe ispar. E esse verbo significa eriçar, né? Ouriçar-se. Então, aquele comportamento que alguns animais têm de eriçar os pelos quando estão sendo confrontados e tudo, né? Então, vem daí essa ideia. Essas coisas aí, certamente, elas foram escolhidas muito a dedo, né? A não ser, obviamente, a hominídea e a lupina, porque elas são óbvias, né? Como eu disse. Mas as outras formas, a White Wolf sempre tomou muito cuidado nessas coisas. Elas os nomes nunca são por acaso, né? Você vai ter que recorrer aí a um dicionário de línguas. Não, a gente não tá falando de inglês, no caso. Apesar da editora ser americana, mas você vai ter que procurar referências aí, não porrada de coisa. Então, certamente isso não foi à toa. O mito da Fera de Gervaldan, se é aquele do Pacto dos Lobos, não seria um mito em volta de uma criatura do lobo primitivo? Sim, é justamente o que eu estava falando quando a gente se referiu ao lobo besta, né? ao lobo monstruoso. Mas não existe uma referência ao lobo primitivo. E quando a gente está falando de primitivo, a gente está falando de escala evolutiva, né? Então, o Ispo,
nas 5 formas, ele representa uma forma mais antiga do que o lupino, né? Então, assim, essa referência de ser algo primitivo nas lendas, até onde a gente viu, nós não encontramos nenhuma referência, mas sim um lobo monstruoso, né? Eu acho que cai naquela conversa que o Chocos falou, o Direwolf. Porque se você procurar alguma imagem, ou representação ou reconstituição de um ispo, posso estar falando besteira aqui, talvez Dentinho vá até me corrigir mais pra frente, mas eu acho que ele teria algumas dificuldades de locomoção ou alteração por conta de evolução. E não era um bicho tão fodão assim. Era grande e tal, tinha um formato diferente, já vi alguns desenhos de reconstrução, mas não compete com o Direwolf, entendeu? E o ispo dá pra você explicar tranquilamente pra uma pessoa. Uma vez eu tava explicando pra uma criança, eu falei, cara, pega um urso andando de 4 e põe a cabeça de um lobo no lugar da cabeça de um urso. A proporção gigantesca é essa. Mas, Pena, os seus ispos não tem rabo, então, não? Não, tem. Eu digo assim, a proporção porque é um bicho grande que outrora, né, forma anterior em crinos, ele resolve andar de 4 e muito mais rápido, entendeu? Não com aquele bundão de urso. O que o Pena tá falando é que os preços de prata dele são tipo o urso da Coca-Cola. Eles abrem Coca-Cola, inclusive. Com um rabo. Mas então, pessoal, nós vamos fazer futuramente um teste de livro só sobre licantropia e também temos um plano aí de fazer algum programa sobre filmes de lobisomem. Então, essas referências que nós já fizemos aqui, elas vão voltar futuramente. Então, pode ficar calmo, controla o frenesi aí. Mas só para não deixar passar batido, os filmes que o pessoal comentou aí foi o Lobisomem, né? O Chocos falou sobre o clássico filme de lobisomem chamado em português O Lobisomem, em inglês Wolfman, que teve até ele é de 31, se não estou enganado. É uma coisa assim mesmo. Ele é preto e branco, aparece no The Number of the Beast do Iron Maiden. Mas no cinema. O Chocos assistiu esse vi. Tava eu e a mãe, você sabe de quem, né? No cinema. Rola força de vontade aí, velho. Calma, gente. Mas então, o filme Wolfman, de 31, como o Chocos falou, ele representa um lobisomem que ele não é uma besta da guerra, né? Ele não é uma criatura pronta para batalha. Ele é um homem transformado em lobo, então vai ser aquele cara da carinha peluda, né? Mas esse mesmo filme, ele já foi... fizeram um remake dele em 2010, com Anthony Hopkins. Del Toro, né? Com Del Toro, exatamente. É um filme legal, é um filme que eu acho bacana. Muita gente não gostou, mas eu acho que ele vale a pena. Inclusive, Pedro, as referências desse filme do lobisomem, tanto o antigo em preto e branco, acho que tem poucos minutos, inclusive, quanto esse novo, eles caem no livro, acho que do Lobisomem e Guia do Jogador, que você pode escolher a aparência desse lobisomem aí, que é as sobrancelhas juntas, o pentagrama na mão, sim. alguma versão, alguma coisa além de prata, é um troço assim, acônito. Wolfsbane. É a flor, né? Em inglês. Mas aí esse lobisomem do remake de 2010, ele, na minha opinião, ele já é um Crinos. Diferente do que a gente encontra lá no filme de... Acho que é 31 mesmo. É isso mesmo. Não. No filme, velho, lá, no filme preto e branco. Gente. Ninguém vai assistir essa bosta. Não, espera aí, ô Pedro. Não, eu vou assistir. Não, tudo bem, velho. Tudo bem. Mas ninguém vai assistir. Ninguém vai falar, nossa, olha, tem um filme de lobisomem de 1931. Eu vou querer ver. Assisti, é mudo a porra do filme. Véio, é bom. Eu assisti. Bom, enfim. Vamos para. Diga. Pedro, eu vou fazer um bordão do Chocos aqui. Eu discordo. Diga, por quê? Né? A característica do lobisomem feito pelo Del Toro, que foi até esse remake, ele
ele é um glabro, cara. Ele caminha pra crinos, mas ele não é crinos, não. Ele tem ainda o narizinho pintadinho ainda, ele tem um ataque de fúria monstruoso, as patas do pé são já bem altas, ele é como um lunático dando uma máquina de matar de batalha. Eu discordo um pouco. Pra ele batalhar. Mas ele não é um Deus, não. Tudo bem. Vamos fazer o seguinte, todo mundo pega aí os dados, rola aí, a gente tem motivo mais vigor, dificuldade 7, vamos passar para Glabro e discutir essa forma. Então, galera, vamos explicar um pouco a forma Glabro. O Choco já falou aí que é uma referência de um homem primitivo, né? Mas existe uma ressalva a ser feita aqui. É um homem primitivo misturado com um lobo, né? A gente não pode considerar que o Glabro está caminhando para um Neandertal, para um Homo habilis. Não, não. É isso mesmo. Né? Então, ao passo que esse Glabro ele vai ter algumas feições primitivas para humanos, ele também vai ter feições lupinas, né? Então, crescem os pelos. Em algumas artes do livro, e é uma coisa que eu quero discutir com vocês, os glabros já aparecem com garras, né? Pelo menos a representação gráfica. Mas eles não podem atacar ainda isso com acontece. Garras. Né? Na verdade, existe, eu já vi isso em algum lugar, mas existem alguns dons que ele pode atacar e tal, tudo, mas isso causa dano letal. Mas o que acontece é que é parte da característica da forma que os dentes e as garras elas ficam mais grossas e afiadas. Sim, eles começam a se projetar, sim, todos não são ainda a garra mesmo. Não são. Então você não vai causar dano agravado e tal, nem nada. Mas nas representações, todos eles pelo menos deveriam sim ter as unhas já projetadas. Né? Tanto que o termo que o livro fala é de unha, não de garra. Entendeu? Sim. Nada Zé do Caixão, não, mas é algo mais forte. Agora vamos tentar esquecer só um pouquinho a referência visual dos livros e dos filmes. Sim. E me diz como vocês pensam, por conta própria, o Glabro. O que vocês gostam nas representações dos livros? O que vocês deixam de lado? Vocês mudam alguma coisa? Ô, Pedro, a referência do Glabro para mim, a primeira vez que eu tive assim uma ideia das outras formas também em geral, foi quando eu vi no livro a proporção de altura e peso. A primeira vez que eu vi assim, o livro ele começa falando, tipo, um hominídeo é tal tamanho, um glabro aumenta tanto, um crinos aumenta tanto, e aí, obviamente, você vai fazer o cálculo com a tua altura e o teu peso. E aí, quando você se percebe com, vai aí, 3 metros e 60 de altura e quase 300 quilos, você fala, puta merda, eu faria um estrago... Não, mas peraí. Desgraçado. Você tá falando aí de mas isso aí é da forma crinos. Porque estrago é igual a crinos, calma aí, velho. Mas aí também tem essa versão aí em glabro. Então você, tipo, naturalmente, você sobe numa cadeira, você tá tendo a visão de um glabro. Entendeu? O Pena fez a conta do 20 quilos dele, né? Deve Na verdade, um pouco menos. Para ficar registrado aí nos autos do teste de enigmas, o que acontece é que a altura, o cara ele aumenta ali mais ou menos em torno de 15 centímetros de altura, de 15 a 30 centímetros, uma coisa assim, e o peso dele dobra ou triplica. Então, e todo esse peso ele é completamente convertido tudo em músculo. Tudo em músculo, assim, nós estamos falando tudo de massa magra. Massa boa, vamos dizer assim, massa magra, né? Bom, beleza. E aí o que acontece, Pedro? Eu vejo o glabro com algumas vezes, dependendo da quantidade de fúria, por exemplo, que o personagem tem na planilha, com mais feições caminhando pro crinos ou mais feições humanas. Naturalmente você vê os dentes pulando para fora da boca, tipo quase que um orc, né? Abrir a boca é complicado e a mastigação é diferenciada. Eu nunca tinha pensado no conceito de unhas, eu já pensava em algumas garras protuberantes, um pouco maior, mas muito mais resistentes. Eu sabia que elas tinham uma fragilidade em relação às garras em crinos. E
Eu vi uma imagem uma vez, eu acho que é no livro dos Augúrios, tem uma cria de Fênix segurando um martelo e ela tá usando uma roupa como se fosse de couro e as alças o que seria a blusa são ajustáveis por fivela. Sim. Ou seja, a pessoa vai trocar de forma, ela já sabe que ela vai se ajustar a essa pequena armadura de couro que ela tá usando ali. Então, parte da roupa, se o cara já tiver um costume com isso, se preserva sem ser misticamente. Entendi. Legal. Uma coisa que... Vai lá. Desculpa. Não, pô, quer falar? É só cortar o nome e manda bala. Pô. Não, uma coisa que o Pedro, você falou aí a respeito das mudanças e tal tudo, uma coisa que eu não levo tanto em consideração, porque nos meus jogos, normalmente quando o cara tá em glabro, ou quando ele tá em qualquer outra forma, que não a hominídea, esse cara ele vai lidar com outros garou, ou espíritos, ou qualquer coisa do tipo. Ou o cara tá indo pra porrada mesmo com o inimigo. Então, assim, eu me lembro muito do lance da aparência, assim, né? Se você for andar na rua em glabro, você vai ter problema. Mas as formas, todas elas... Eu sei o que é isso. Elas têm um ajuste de manipulação. Mas é algo que eu particularmente desconsidero, porque eu não acho que em Crinos você teria uma menor manipulação como outro garou em Crinos. Você está entendendo? Então, é claro que você não vai ser articulado como um garou que está em hominídeo. Você vai... Só que a sua expressão ela é feita de outra maneira, né? Através de posição corporal e tal, qualquer coisa assim do tipo. Até mesmo feromônios e enfim. Então, esse ajuste na parte de manipulação é algo que eu não levo tanto assim para as minhas... Não é que eu não considero, mas eu passo muito por cima disso. Pô, o cara tá lidando com outro lobisomem ali que sabe o que é um glabro, enfim. Você vai rosnar, o cara vai entender, entendeu? Então, não acho que... Não é uma coisa que eu levo tanto para as minhas mesas, não. Agora, fora isso, você falou para desconsiderar a parte visual. Bem, é um negócio, aí vocês vão falar do Metaplot, vai falar, encher meu saco e tal, tudo dessa porra toda. Mas, porra, a primeira vez que eu joguei lobisomem, eu tinha 12 anos de idade. Então aí já vai tempo pra caralho. É muito difícil. Abre aspas, era um lobisomem juvenil. Fecha aspas. Então, naturalmente eu tenho uma dificuldade para desassociar as imagens. Então, se eu vejo um filme, uma imagem, eu desenho qualquer coisa, eu falo tipo assim, porra, isso aí não é um lobisomem. Não é um lobisomem do jogo, não é um garoto. Tá, mas continua sendo lobisomem. Mas no livro Lobisomem Apocalipse da segunda edição, eu me lembro que existe na parte de tribos uma descrição da diferença da forma crino, da forma lupina, tribo por tribo. Uma das coisas que eu lembro bem vividamente, é que os Senhores das Sombras, por exemplo, eles tinham um focinho um pouco menos longo, né? Mais atarracado, e eles não são tão altos e mais corpulentos, né? E aí eu fico pensando, se existem essas diferenças na forma Crinos, isso e Lupino, por que não haver na forma Glabro, né? E aí, na minha cabeça, só desculpa te interromper, na minha cabeça, essas diferenças, elas se apresentam mais ou menos de acordo com a vontade do jogador mesmo. Então, se, por exemplo, eu tenho um amigo aqui na cidade que ele gosta muito de filme de terror. Então, na cabeça dele, quando o cara passa pra lado, ele tá assumindo uma forma parecida com aquelas dos filmes clássicos de lobisomem. Correto, entendeu? Desde que isso não seja um padrão para todas as tribos. Então, por exemplo, quando a gente fala da tribo Garra Vermelha, na forma glabro, eu tenho a tendência a pensar de que a forma glabro deles é mais peluda. Especialmente se esse Garra Vermelha tiver raça pura. Então ele está mais próximo do ideal da tribo, o que leva em consideração até na forma glabro. Portanto, seria mais peludo, com as garras talvez um pouco mais protuberantes, embora isso em termos de jogo não vá fazer diferença. Entendeu? Mas por uma questão de representação. Enquanto que, sei lá, um andarilho do asfalto, na forma glabro, ele pareceria lá com o Jack Nicholson do filme Lobo. Que ele ainda parece demais um humano, mas é um pouco mais peludo, né? A barba cresce, mas ele não fica com a cara toda peluda. Ele não ganha um focinho no lugar do nariz. Entendi. A respeito aí do que você estava falando das tribos, eu acho que o glabro ela é a forma mais próxima do humano, né? Então, por consequência, ele vai ter a aparência, obviamente, né? Quanto mais raça pura, mais material genético clássico, vamos dizer assim, né? Mais regional
dos territórios originais das tribos, esse humano vai ter. Então eu acho que o Glabro ele vai refletir muito mais essa parte humana do que a parte lupina, sacou? Eu concordo com você quando você falou a respeito dos garras vermelhas, por exemplo. Mas eu não acho que Vamos excluir raça pura, no caso, só porque o cara seria o protótipo de um membro humano daquele território. Mas se você pegar um Cria de Fenris, porque ele não precisa ter raça pura, e pegar um Senhor das Sombras, e que os dois forem pra Glabro, eu não acho que essa diferença vai ser visível. Eu não acho que Não, perfeito, tudo bem. Mas a gente tá falando... você tá falando de duas... Tá falando de minúcias, Pedro, de choques. Eu não entendi. Não, mas aí o exemplo do Senhor das Sombras e do Preso de Prata, eles têm uma proximidade, né, territorial, sim, cultural, e assim, os parentes lobos, eles vão ser próximos, mais ou menos também. Mas pega um Peregrino Silencioso, por exemplo, que até na forma lupina, ele vai ser um lobo bem menos peludo do que os outros. Na forma ele parece um Doberman, tá ligado? Um chacal, né? Um chacal, Então, na forma Glabro, faria sentido ele ganhar tantos pelos quanto um Senhor das Sombras? Sim, não faria sentido, mas é por isso que eu tava comparando. Eu quis comparar os Cria de Fenris com os Senhores das Sombras, porque além da proximidade que você tem, nenhum das duas é obrigatório que eles tenham raça pura. E aí eu acho que isso conta muito. O simples fato do Preso de Prata ter que começar com 3 de raça pura, e ele quer dizer que ele já é aquele protótipo assim, russo, vamos dizer, numa maneira bem geral. Aí quando você compara com o Peregrino Silencioso, o Peregrino Silencioso ele é um ponto muito fora da curva, porque o parente lupino dele mais próximo é o chacal, não é um lobo, sacou? Verdade. Então, por isso, assim, eles vão ser mais esguios, sim, mas naturalmente a parte hominídea deles vai ser também mais esguio. E vamos lembrar que ele vai parecer com o chacal quanto mais pontos de raça pura ele tiver. Claro. Nada impede de ainda mais um Peregrino Silencioso que seja, sei lá, né, de uma região fria onde ele precisa de mais Alasca, pelos, vai. Né? Exato, mas a gente está pegando aqui o protótipo clássico, ainda que não esteja referindo a ele com raça pura. Sim, então o que eu tô falando é o seguinte, a parte do Glabro, se você for pegar qualquer outra tribo que não seja os Presos de Prata, por causa da pontuação obrigatória de raça pura, ou os Peregrinos Silenciosos, deixa eu ver se tem mais alguém aqui agora. Eu acho que isso tem, talvez. Mas não. Dependendo da região de origem. Porém. Não, tá, aí é dependendo muito da região, se eles forem australianos... Não, mas sim, com certeza um bonito, por exemplo. Tá, não, pô, mas vamos falar das tribos que existem, vai falar de gente morta, pelo amor de Deus. Eu acho que vocês mataram os caras, você vai achar ruim por quê? Só porque vocês mataram os caras, porque foi só o Senhor da Sombra que matou. Só, apenas. Foi só eles. Chega, sem discussões aqui. O programa é meu, comando essa bosta. Eu aqui despido, porra. Vamos aproveitar que deu uma acalmada aí, vamos resumir. Dos garras vermelhas, eu concordo com o Pedro, até na minha imaginação, assim, eu imagino que no Glabro ele tem essa forma um pouquinho mais primitiva, mais neandertal do que um Senhor das Sombras na forma Glabro. Até porque eles não têm nem muita referência. E um ponto que eu acho que seria legal pra gente também colocar no caldo antes de fechar o Glabro é a qualidade Glabro bonito, né? Como é que vocês acham que isso funciona? A qualidade Glabro bonito. Eu acho que não funciona, eu não deixo ter na minha mesa. Sério? Cara, eu não gosto dessa qualidade também. Se o cara fizer muita questão, um jogador meu, se fizer muita questão de tê-la, eu vou deixar. Porque eu não vou impedir o cara de se divertir, né? Mas eu acho que é uma daquelas coisas que o livro não precisava nem ter apresentado, entendeu? Eu acho que ela encaixa mais entre os roedores e os andarilhos que estão mais inseridos no contexto da cidade. Sim. Claro, mas pra quê? A dúvida é o seguinte, pra que a forma Glabro se já existe a forma? Porque a forma Glabro dá muita mais vantagem de combate, né? Sem expor o véu, né? Claro. Essa é a única desculpa. Massa velho, e isso me incomoda. Porque ela é uma desculpa só pro cara poder dar porrada adoidado, como se ele não pudesse fazer isso em hominídeo, né? E, porra, sabe, não tem muito sentido em metaplot, em muito sentido, eu acho, né? Não tem muito sentido. Acho que não tem sentido num garra vermelha. Agora, no contexto perfeito. Andarilhos do asfalto e roedores de ossos que estão ali vivendo, se adaptando na cidade, eu acho que
seria um desenvolvimento natural para eles. Bom, passando para a forma Crinos agora, eu quero que vocês comecem me falando o que vocês acham de ruim na forma Crinos. Seja na forma como ela é usada, seja na própria existência do verbo crinar nas vezes, ou em qualquer outra coisa relacionada à mecânica que vocês acham que está errado ou deveria ser feito diferente no jogo. O que eu acho de ruim na forma Crinos é sentar dentro do carro. Parou aí. Calma. Parou. Vai lá, Pena. Fala aí, Pena. Não, brincadeira, só zoeira, só pode falar. Então, assim, pra começar, antes que o Pride fala, porque ele vai ficar falando de Forsaken, ninguém gosta dessa merda, o fato de usar Crinos pra você fazer qualquer coisa. Eu vou transformar em Crinos e abrir essa porta aqui. Aí no Forsaken vai falar, você tem um tempo, você só usa pra lutar. Todo mundo já escutou isso, Pride. Então pronto, é fudido. O cara tá em Crinos e vai pintar um quadro. Beleza, acabou. Vamos. Eu só queria trazer isso. O Crinos. Nossa! O show ficou com tanta fúria aqui que ele explicou de uma forma porca. Não, mas eu expliquei de forma porca justamente pro Pride não falar, porque senão ele vai dar todos os detalhes dessa merda e ninguém quer escutar essa porra, não. Entendeu? Aí vai ficar falando meia hora. Olha, e o cara transforma no. O show que está em convulsão falando em Garou. Encheu o saco. Peraí. Agora eu quero. Crinos e ficaram nervosos demais, calma. Eu quero convidar a toda a audiência a rolar os seus testes de empatia. Rolem seus dados agora. Agora percebam no meu tom de voz. Eu nem pensei. Mentiroso. Mentira. Moça, eu já usei fraquezas fatais aqui, velho. Eu já vi, velho. Já vi. Não. Já foi sua vez, agora é minha. Agora eu quero que vocês recordem no último Garocast quem falou de Forsaken foi o Chocos de novo. É a segunda vez seguida que ele tá envolvido. Ah, meu Deus, chega de Forsaken. Fala aí sua opinião, cara. Pelo amor de Deus. Cara, eu acho que a única coisa ruim na forma Crinos é não estar na forma Crinos. É a forma mais foda, cara, do caralho do Crinos. É a forma perfeita. Pra isso que o jogo foi feito. E, cara, eu me realizo nessa forma. Pra mim, eu não saía dela, pintava quadro, tocava flauta, jogava futebol. E me divertia muito na forma Crinos. A única merda é a porra da fúria, né? O cara dá um carrinho e você arranca a cabeça dele fora. Dá carrinho não, Márcio. Mas eu concordo aí com os jogos, né? Eu acho que existe uma banalização da forma guerreira. Eu acho que existe uma regra que muitos narradores não levam em consideração em toda a sua amplitude, que é a menor dificuldade de entrar em treinos que você tem. E quando eu falo de amplitude, não é só na rolagem de dados que isso deve aparecer, né? Até quando o cara não está numa situação de crise, ele deve ser mais difícil para ele, estando na forma Crinos, fazer coisas mundanas, como pintar um quadro, enfim, abrir uma porta, recitar poesia pra galera, entendeu? Essas coisas elas deveriam realmente ficar como hominídea, né? Ou, no máximo glabro, dependendo do que você está fazendo. Eu acho que na forma Crinos o verbo é bater. O que acontece é o seguinte, eu acho que a galera esquece da definição. Isso é uma definição que está no livro, é que a forma Crinos ela é a personificação viva da fúria que combina os elementos mais terríveis do homem e do lobo. Então se você lembrar dessa frase sempre, você não vai esquecer nunca do que é pro que serve um Crinos. O problema é que a própria White Wolf, ela dá essa descrição e tal, beleza, tá ali. E depois você vai ver os Crinos fazendo um tanto de coisa. Tem um Crinos lá tocando uma violinha ali, uma sanfona e um Fiana lá, sei lá, fazendo qualquer coisa. Olha, bebendo, né, Show? Bebendo, né? Não, dançando com os pés, exatamente. Ele já tem um portador, no próprio livro dos Portadores da Luz, tem um portador pintando um quadro, sei lá, como um ideograma daqueles japoneses lá, não sei como chama essa porra. Um círculo. Então acontece essas coisas, é o momento em que a arte não conversa com o livro. Só que a definição da forma Crinos é isso, é a personificação viva da fúria combinada com os elementos mais terríveis do homem e do lobo. Então, não tem como você, sei lá, chamar o elevador na forma Crinos, sacou? Você vai quebrar a porra toda. Ô, Pedro, posso falar agora?
Pode? Eu vou tentar ser didático de uma forma assim, bastante cômica, mas talvez vocês vão entender. Pra ele vai entender tanto quanto eu. A referência sua para tratar com coisas mundanas, como o Chocos disse, é a seguinte: imagine que você é pai de uma menina que tem uma casinha de brinquedo no local onde está chovendo. E você vai lá e tem que abrir essa casinha de brinquedo que a criança brinca e pegar alguma coisa lá dentro. A probabilidade de você quebrar a porta só para tentar pegar coisa lá dentro é muito simples, porque você foi correndo por causa da chuva. Porque você é bruto, porque você é adulto, entendeu? A segunda é da referência de crimes para um humano, né? A segunda coisa é a seguinte: eu costumo fazer viagem de moto, vocês sabem, o pessoal do Garocast geralmente sabe também. Cara, pra colocar aquele monte de roupa, jaqueta, luva e capacete, não sei o que, você tem que terminar de vestir a roupa inteira e montar na moto. Você não pode pegar e vestir a roupa inteira, não, pera aí, vou dar uma cagada. Você volta lá, não tem isso, sabe? Se você tá com a sua forma pra viagem, você vai montar na moto, ligar e ir embora. Eu entendo muito assim, sabe, em relação de crimes, sabe? O cara não pode entrar em crime e falar assim, peraí, faltou uma coisinha. Você não vai pôr a massa de roupa pra almoçar, né? Não. Você perdeu o almoço, perdeu o foco da coisa. Assim, tem umas coisas meio bizarras. Igual você falou, né? Nego controlar a fúria. Eu acho que eu já li isso em algum lugar, alguém comentou alguma coisa, tipo assim, os Fianas trançam o pelo em crinos. Velho, para, mano. Fazem tricô e tal. Já chega, mano. Não, mas de fato, o Apocalipse ele tem duas coisas que não dá pra gente desviar das piadas, né? É o negócio da madeireira, do Salve Gaia, do Greenpeace, e essa parada de banalizar o Crinos. A forma Crinos, cara, pra mim, sabe, quando a sua mãe chama você pelo nome e sobrenome. Quando ela coça assim, puxa ela pra fora. Você sabe que a porra vai dar, o pau vai comer, entendeu? Forma Crinos é isso. Só que no caso é uma Fenese Raposa. Selvagem e você raposa. Exatamente. A forma Crinos, quando o cara entrou, você fala assim, fodeu, deu merda. E isso me leva à próxima pergunta aqui do teste Enigmas. Na forma Crinos, o cara usa regata ou não? Porque no livro de... na forma Crinos, o cara usa regata ou não? Eu tô falando isso porque agora eu tô com a regata aqui. Se eu fosse passar para Crinos, eu ia continuar com a minha blusa, porque eu sempre achei preservar a vestimenta na forma guerreiro coisa estúpida e horrorosa. Não gosto. Pedro, claro, calma. Se ao passar para Crinos você falar... Calma, buceta. Calma. Deixa eu terminar aqui. Existem exceções. E essas exceções são os fetiches, né? E eu tô falando de, por exemplo, o Margrave lá dos Seus Sombras, na forma que ele aparece vestido, com capa, com uma espécie de um peitoral, né? Uma armadura peitoral, manoplas e tal. É o Batman. Mas assim... exato. Mas assim, esses itens, eles são itens garotos, são itens humanos, né? Então, me incomoda muito quando eu vejo aquela representação de um Crinos com regata, com calça jeans e tal, ainda que seja no nariz do asfalto. Porque tem o fato de você não dedicar, tem o fato de que você não deve dedicar objetos impróprios, né, a você, mas essa regra não é aplicada aos roedores de ossos e, se não me engano, aos andares do asfalto também não. Mas, enfim, tá, tudo bem. Aí você falou do negócio da regata, e aí fica parecendo uma coisa tosca, tá? Eu vou tentar colocar isso, aí é bom que tem aí os Fiana, porque aí isso já tem uma representação maior. E o Fiana que tem um kilt em Crinos? Vamos lembrar que o kilt... exatamente, porque é simplesmente uma vestimenta. Tudo bem que é uma vestimenta... Tudo bem que é um vestimento que quer dizer ali, tem todo um background cultural ali e tal, tudo, mas é só uma vestimenta. Eu entendo que o torque, né, aqueles braceletes e tal, pode ter espírito lá dentro e tal, aí dedicado, eu acho que fica até bacana. Mas aí, em relação ao kilt, qual que é a diferença do kilt pra camiseta, por exemplo, sacou? Pois é, eu não vejo diferença não. Você falou dos torques aí e acabei de chegar numa definição do que eu
eu considero ok na forma crino. Sim. São justamente acessórios. Acessórios eu costumo aceitar, mas vestimenta base me incomoda muito. Porque não só fica tosco, não tem porquê. Porque existe em algum livro, em alguma referência aí no Metaport, a ideia de que quando você passa para outra forma, se o objeto que você está vestindo, usando, ele for dedicado, ele não precisa acompanhar a transformação. Ele pode, digamos assim, se misturar ao seu corpo espiritual e não aparecer na forma Crinos. Ele fez uma cicatriz ou uma tatuagem? Melhor. Eu já tinha lido isso mesmo. Isso. Eu tinha lido isso. Não, isso existe, gente, desde a segunda edição. Cara, assim, desde a segunda edição, com certeza. Eu contemplo a figura, inclusive, do garoto, já que vocês falaram por Fianna e tal. A questão com o Kilt não é uma regra, entendeu? Por exemplo, a primeira vez que eu desenhei, por exemplo, Pena de Prata, ele usava uma blusa... Não, uma blusa de... Pô, Pedro, peraí, velho. Usava uma... Pausa pra edição. Edição nada, você vai ficar, ué. Então vai, mano. Então vai. A capa desse teste de enigmas vai ser você numa sainha rodada. Eu vou mandar foto pra você, então. Beleza. A primeira vez que eu desenhei o Pena de Prata era um desenho, tipo, bastante urbano, e ele tava com uma blusa xadrez amarrada na cintura. Entendeu? Pra trás. E aí, naturalmente, eu não sei porquê, na forma de Crinos, ela tava pra frente e o nó pra trás. E pronto, sabe assim, é a identificação Fianna, porque me ensinaram da questão de Fianna, escocês, celta e por aí vai. Falei, ok, fez sentido pra mim, sabe? Mas essa questão, assim, quando me falaram, o sujeito tá com a mochila, aí a mochila ou entra pra dentro do corpo, ou cresce junto, falei, opa, tem alguém que tá brincando de algum poder aí, e que vira lobo junto, entendeu? O homem-lobo que anda e bate, entendeu? Parece poder de videogame. E aí você começa a perder esse princípio. Eu acho assim, entendeu? Cara, pode ser banal, pode ficar estranho, mas isso é importante pro personagem do cara, meu. Ele tem gnose, fez o ritual, foda-se. Não, eu não tô falando que tá errado, ou que as pessoas deveriam seguir o que eu tô falando, mas eu não vou ser ditador agora. Eu também não vou ser um ditador aqui. Mas, eu também assim, acho, inclusive, deposite um dinheiro na minha conta, por gentileza. Na nossa. Na do Garocast. Vamos deixar mais. Eu já tô olhando isso. Vai. Mas, de qualquer forma, o que eu tô dizendo é assim, eu não gosto. Né? E até quando o jogador ou o outro... o narrador prefere que o Crinos apareça com roupa, quando eu tô jogando ou narrando, eu imagino... Você imagina o quê? Desculpa? Porque eu prefiro, entendeu? É uma coisa que eu acho. Eu imagino o Crinos sem roupas, entendeu? Ainda que seja a preferência de um outro jogador da mesa e tudo mais, na minha imaginação, se eu colocar um Crinos de calça jeans e regata, o jogo estraga pra mim, entendeu? A mente do Pedro é uma W Magazine. É o quê? Uma W Magazine. É só você pegar isso. Então, Pedro disse, aspas, eu imagino um Crinos sem roupa. Fecha aspas. Calma, gente. Tá, mas aí em relação, Pedro, já que você falou disso aí, uma coisa que sempre atormentou os jogadores era a quantidade de mamas que um Crinos teria. E sim, porra, já escutei isso várias vezes, a quantidade de mamas que um Crinos teria e como que ficaria em relação à genitália do mesmo. E aí isso é um problema, né? Porque no livro tem algumas imagens, na segunda edição tem a imagem de uma Crinos com 6 mamas. Sim, mas então, eu vi essa parada daí. Eu vi essa parada, na verdade, eles num Q&A lá, num pergunta e resposta lá, um FAQ. Se não me engano, isso tá no Werewolf Storytellers Handbook, não é no Companion, não é no Handbook. Eles falam que a quantidade de mamas depende da origem da raça. Se é uma Crinos lupina, ela teria 6, 8, agora eu não sei quanto é que é, o Dentinho não tá aqui.
mas acho que 6, se não me engano. Na verdade, enfim, vocês entenderam, né? Teria o suficiente pra amamentar a ninhada, uma humana teria 2 e talvez a Crinos impura, ela não teria mamas na forma Crinos, gente, porque ela é estéril e isso não vai acontecer nada. E em relação à genitália, isso eu não me lembro de ter lido nada, mas uma coisa que eu sempre adotei nos meus jogos era, é uma forma de combate, sacou? Então você não vai ela ter... some, né? Ela some, você não vai ter a genitália exposta, porque a forma de combate que ela tende a fazer é ignorar todos os seus pontos fracos, né? Então, sei lá, acho que ia ser uma coisa tipo, sei lá, cachorro, gato, um trem assim, saca? Que o trem, você não vê nada, não fica lá e tal. E se o cara precisar, então, porque você tem as horas lá que os dançarinos da Espiral Negra fazem orgia lá com os caras tudo em crinos, e aí na hora que precisa, a genitália aparece. Ela sai do corpo, sei lá, qualquer coisa assim. Mas não vai... deve ser igual o cachorro mesmo, né, cara? O cachorro tem lá o pinto dele escondido e quando ele fica excitado vem um pirulito lá e sai do corpo dele. Mas não vai contra aquela parada do frenesi extremo do impuro? Mas então, aí na hora, ele põe a caceta pra fora. É tipo uma espada do Thundercats. Nossa. Thundercats, a conversa ficando atravessada de novo. Não, assim, já conversaram sobre isso na mesa que eu participei em Minas. E aí falaram, cara, você pode, já que é uma mistura do ser humano com o lobo, a semelhança, você pode ter o formato, no caso da genitália masculina, solta pra baixo, como qualquer ser humano comum, como pode ser igual do cachorro, que é aquela pele que prende até a altura dos pelos pubianos. Não, porra. O cara fica com um bico pegado na barriga. Tem que esconder debaixo até o bico, essa desgraça aí eu quero que esconda mesmo, porra. O cara fica com o pinto grudado na barriga, aí o apelido dele de garão é o Lobo Rufião. Lobo Rufião, é o apelido dele. Peraí. Tá todo mundo falando junto, calma. Não, então. E ainda tem uma parada que é... lembrei. Alguns desenhistas fazem uma quantidade maior de cabelos na região pubiana, por isso não expõe. A imagem mental foi demais pra mim. Acho que é importante, né, a gente tá falando de características, levantar os dados aí a respeito da forma Crinos. Uma das coisas que acontece, e aí você tem as formas, porque eu pelo menos trato as formas glabro e isco como formas intermediárias, então elas têm uma dificuldade maior, né, e as outras têm uma dificuldade 6 para você transformar. E além disso, o tamanho do Crinos, né, acho que é importante a gente ressaltar aí que a galera, antes, para poder explicar a galera, que o Crinos ele vai ter de 200 a uns 500 quilos mais ou menos, né, e o tamanho dele vai passar ali nos 3 metros. Isso é uma coisa que no W20 eles te dão já um tamanho e peso, mas que nas outras edições eles tinham também uma maneira de se calcular, onde você aumentava 50% do seu tamanho, você aumentava 1 metro no que você já media em glabro, né? Porque em glabro você vai parar ali, sei lá, se você tem 1,80, você vai passar 1,90, qualquer coisa, você aumenta 1 metro, o cara vai para 2,90, alguma coisa do tipo. E o seu tamanho, o seu peso, desculpa, o seu peso você aumenta ele, do peso de glabro, você aumenta de 100 a 200%. Então você tinha um aumento de 100 a 200% de glabro para hominídeo e de novo de 100 a 200% de crinos para glabro. Então aí, meu irmão, até a terceira edição, quando você podia fazer esses cálculos, porra, ficavam umas coisas muito exageradas. Porque você conseguia chegar lá, bem, você ia bater 500 quilos com alguma facilidade. Sim. E tem uma coisa que é... assim, peraí só um pouco. Ô Chocos, o cálculo de crinos é em cima do peso da altura de glabro? Sim. Nossa, doido. Aí sim, cara. Aí passa de 120 com facilidade. Mas sim. Existe uma coisa que eu acho que é importante a gente discutir aqui, que é o processo de transformação. A gente já falou aí do glabro e do crinos, e existe uma diferença na dificuldade para transformar e também no tempo que você demora para fazer a transformação.
Então, normalmente, se você não estiver cortando ponto de fura para passar imediatamente por outra forma, você tem que percorrer as formas anteriores até chegar a que você está querendo se transformar, né? Então, se você está passando para Crinos, você tem que passar pela forma Glabro antes. Quer dizer que você precisa você atravessa essa forma na transformação. Sim. Mas isso é importante por dois motivos. Primeiro, para Crinos é muito óbvio que você simplesmente cresce, ganha pelos, garras e presas e tudo mais. Então é lógico que você vai passar para a forma... É lógico que você vai passar pela forma Glabro até chegar na Crinos. Mas se você quer chegar na forma Lupina, você vai passar por todas as outras formas intermediárias, né? Sim. Agora minha dúvida é, por que Glabro e Ispo tem uma mais de dificuldade para transformar, enquanto que Crinos, Lupino e Hominídeo a dificuldade é 6? Porque elas são, Crinos, Hominídeo e Lupino, elas são formas naturais aos lobisomens, porque você vai ter ali o Impuro, e o Lupino e o Hominídeo. Por mais que você não seja daquela raça, ela é uma forma natural, entendeu? Sim. E eu concordo com isso, a pergunta foi mais retórica pra gente chegar nesse ponto. Mas retórica do caralho, eu bati as cartas aqui, te dei um truque aí, agora você vai enfiar o rabo. Cala a boca que esse aqui é meu programa, eu tô certo. Mas então, falando sério agora, eu acho que a forma Glabro e a forma Ispo, elas são mais difíceis porque não era originalmente, quando Gaia criou os lobisomens, essa coisa toda, para eles pararem nessas formas, né? Eu acho que assim, com o desenvolvimento da cultura garota, as coisas todas, e a habilidade que eles foram desenvolvendo de mudar de formas, eles puderam aprender a parar no intermediário entre uma forma e outra, né? E isso daí me ajuda a sustentar ainda mais que o Glabro, a forma Ispo, elas vão ser diferentes de trio para tribo. Porque a transformação, embora ela seja uma habilidade natural, ela tem que ser treinada, né? E aí quem vai te ajudar a aprender a acessar... Parar na hora certa, né? A parar na hora certa é um outro garoto da sua tribo. Boa, Pedro. Muito boa, velho. Então eu acho assim, o Ispo de um portador da luz e um Ispo de uma Fúria Negra, eles vão ter as mesmas características em jogo e etc, mas eles não necessariamente visualmente precisam ser iguais, né? E é isso aí. Pode não ser original, mas fica uma ideia para incrementar a mesa de quem gostou da ideia. Sim. E antes da gente falar sobre isso, né, tem mais uma questão importante aqui sobre a forma Crinos, que é o delírio. O delírio, como todo mundo já sabe, só para fazer um recapitulo, é uma reação que os humanos têm ao ver um lobisomem na forma Crinos. Beleza. Essa reação ela vai ser de acordo com a situação, de acordo com a quantidade de pontos de força de vontade que o humano tem, né? Mas eu quero saber de vocês, como vocês utilizam o Crinos na mesa, como vocês utilizam o delírio na mesa, e caso o humano que está vendo o Crinos passe no teste de força de vontade, qual a reação que ele teria? Ele ficaria com medo, mas permaneceria no local? Como é que vocês lidam com isso? Sucesso na rolagem de força de vontade, né? Não, sim, o que eu tô falando é o seguinte, no livro você vai encontrar lá o que cada sucesso te permite que o humano faça, certo? Ou deixe de fazer. Mas eu tô querendo saber o seguinte, o cara que passou com todos os sucessos possíveis, ele não entrou em delírio, certo? Mesmo assim, como vocês retratam a reação do humano ao ver um crime? Porque uma coisa é o delírio, outra coisa é a reação que ele normalmente teria sem o delírio. Uai, Pedro, eu quero saber essa segunda opção. É muito simples. Você aprendeu durante 6 meses dentro de um circo que o leão tá lá dentro da jaula, é manso. Entra lá agora. Sim. Se fosse eu faria ele ver com nitidez e clareza a forma do lobisomem. Uhum. Por mais que tentassem banalizar o que ele está tentando escrever, ele teria certeza absoluta que ele viu, ninguém tiraria aquilo da mente dele, entendeu? Sim, mas ele ficaria calmo. É o comportamento do cara,
o Pride, não o que ele crê. Cara, não, eu entendi o que o Pride tá falando, porque se ele não passa sucesso, se tiver pouco sucesso, a imagem que ele forma na mente, posteriormente, pode ser deturpada, alguma coisa assim. Mas supondo que o cara passou com tudo, aí beleza, ele veria com todos os detalhes. Concordo com você quanto a isso. Mas e ele estaria totalmente sem medo? É isso eu acho que ele racionalizaria, entenderia que a situação se trataria do monstro, e eu acho que a primeira coisa seria preservar a própria vida. Seria a primeira coisa que qualquer ser humano, eu e você, se visse. Fala, puta que pariu, é a porra do lobisomem, eu vou procurar. Ele fugiria, mas fugiria sabendo o que está acontecendo. Exatamente, mas acho que a prioridade dele seria a vida, e depois ele tentaria racionalizar, ir atrás e tal. Nessa escala, Pride, eu acho que até pode ajudar você. Nessa escala, eu não estou contemplando ela aqui agora, mas nessa escala de força de vontade, rolagens e tal, tem uma que fala, não, deve ser só um cara fantasiado, e a última é sim, vírgula, pois não. Ou seja, deixa eu... Pode falar. Tá, fala. Na verdade é porque vocês começaram com um conceito aí um pouco errado, porque não rola o teste de força de vontade não. Essa força de vontade ela é comparada. O narrador ele pode, se ele quiser, o humano ele faz um teste de raciocínio mais ocultismo, dificuldade 9, se eu não estou muito enganado, e cada sucesso adiciona um ponto da força de vontade dele que ele teria. Então é tipo assim, a maioria da população humana ela vai se encaixar ali, 50% da população humana, mais ou menos, é um cálculo, eu não lembro as porcentagens, mas elas vão ter de força de vontade de 1 a 3, tá bom? Nesse caso, até força de vontade 6, aí é simplesmente comparativo. Quanto que o cara tem de força de vontade? 6. Então, até aí, o cara esquece. Ele esquece o que foi que ele viu. E aí, as reações, elas são, inclusive, tabeladas, tá? Obviamente que você pode fazer qualquer tipo de adaptação, mas eu só tô querendo trazer o cânone pra cá pra gente poder, então, partir pra filosofia, tá bom? Não, isso não tem nada de metaplot, mas enfim. Então, por exemplo, o cara que tem força de vontade 1, ele entra no medo catatônico. Ele desmaia ou ele tem, sei lá, ele entra em colapso por causa de medo e ele não vai lembrar o que foi que ele viu, tá bom? Aí depois você tem pânico, o cara começa a sair correndo. Vai ter o lance da alucinação, conforme o Pena aí falou, sim. Mas até a força de vontade 5 é tudo assim, terror, berserk, descrença, essas coisas todas. A partir daí, com força de vontade 6, o cara ele continua esquecendo, mas ele já tem uma reação mais conciliadora com aquilo que ele viu, né? Então ele vai tentar, ele pode até ele pode até inclusive barganhar com o Garou, fazendo qualquer coisa possível para não ser ferido. É muito aquela coisa assim, que você tá com muito medo e tal, de algo que você sabe que vai acontecer. Sei lá, o cara tá apontando uma arma pra você simplesmente, não, tá aqui minha carteira, você não precisa me dar um tiro. Entendeu? Mas, obviamente, né, gente, isso numa proporção muito maior. A partir daí, eles não esquecem, mas na força de vontade 7 e 8, eles vão racionalizar. Eles vão tentar montar o que é que eles estão acontecendo, o que foi que aconteceu e tal, etc. Aí você passa a ter um medo controlado, que eles estão. Ele tá com medo, mas ele não tá em pânico. Então são coisas igual diferentes. Aquele meme, né? Eles vão... eu nem chorei, só fiquei tremendo. É tipo isso. Ele pode fugir ou lutar, inclusive, mas ele ainda tem controle das suas ações. Isso com 7. O 8 é alguma coisa a respeito de curiosidade, porra, não lembro. Mas ele vai tentar se preservar para a curiosidade estar aguçada nele de tal maneira que ele ainda vai tentar, tipo assim, porra, o que foi isso que eu vi? O 9 é engraçado porque, sei lá, eu acho que o 8 ele é uma atitude mais conciliadora, mas o 9 o cara entra numa sede de sangue, sacou? Tipo assim, não, ele tá com medo, mas ele tá nervoso. Ele vai lembrar do Garou e ele vai, tipo, talvez ele até tente caçar o Garou, sacou? Ele fala tipo assim, não, que porra é essa? Não, eu não consigo, mas olha só, eu estou vendo monstros do outro lado da cortina e tal, etc. Sim, é ameaça, né? E aí você... Isso. E aí você tem o 10, que ele não tem uma reação. Ele não... A descrição que tem no livro, isso eu tenho certeza. Ele tem medo nenhum. Ou qualquer incômodo. É aquela coisa tipo assim, opa, pois não, exatamente como o Pena falou. É bom lembrar que nem os parentes que são imunes ao delírio, nem eles são tão...
nem eles são tão estoicos, tal, sacou? A esse respeito. Porque eles sabem o que o lobisomem vai fazer. E um cara de força de vontade 10 não é... Porra, se você tem um tanto de jogador que tem força de vontade 10, você tá fazendo um trem errado na sua mesa. Mas de toda forma, você tá vendo aquela máquina ali, tipo, é aquilo, porra, olha só, esse trem pode me ferir. Eu não tô com medo. Mas vai dar merda essa porra, sacou? O que completa a ideia dos jogos aqui é que a gente falou uma vez no cast sobre parentes, que a sensação que um parente tem perto de um garou ou de um outro garou que ele não tem muito costume de ficar perto, é aquela sensação que você tem, por exemplo, você entra dentro do ônibus, você sabe que tá chegando perto da sua linha final e tem um cara te mirando, sabe? Não tá declarado o assalto, não é nada disso, mas você tem aquela assim, véi, vai dar uma merda. E você só não sabe a hora que vai dar, mas você sabe que vai dar. E no nível 10 de força de vontade, essa coisa não acontece. Mas aí você volta a regra achocolatada aí. Se você tem alguém jogando com força de vontade 10 na sua mesa, tá errado. A 10 você tá no metrô. E regra achocolatada é o cu seu. Da puta. Então, ó, pelo que eu entendi da pergunta do Pedrão, cara, é que ele tinha. Eu ainda perguntei, depende da força de vontade do cara, e ele falou que o cara teria passado em todos os testes. Mesmo assim, eu acho que a situação total frieza é muito inumana, cara. Mesmo, sei lá, uma força de vontade 10. Eu também acho isso. Eu também acho isso. Eu também acho. Porque eu fico pensando o seguinte: a regra do delírio ela se aplica a humanos, não vai se aplicar a outras criaturas sobrenaturais. No entanto, se um lobisomem aparece numa aventura de mago, por exemplo, ainda que todos os magos comecem com força de vontade 5 e não sofram delírio como humanos, de forma alguma eu ia aceitar que eles olhassem ali é um lobisomem. Então, humano, eu acho que o força de vontade 10 ela é um tanto quanto irreal. Mas eu mudaria, eu relativizaria essa ideia aí. O cara pode ter essa reação sem sentimentos. Mas tem que levar em consideração todas as outras circunstâncias de aparição do crime, né? Então vamos supor o seguinte. O seu filho aí, Pride, ele teve a primeira mudança, passou para crimes. Aí sua esposa vai entrar em delírio. Mas se ela entrar, você e sua esposa, né? Entram em delírio. Mas se você tem 10 pontos de força... Não, vamos só supondo aqui, né? Aí você tem 10 sucessos no teste de força de vontade, você não entraria em frenesi. Mas a sua esposa... em frenesi não, desculpa, em delírio. Mas a sua esposa tá lá na situação ainda, entendeu? Então o perigo... Ainda que você tenha a capacidade de articular, dialogar, racionalizar toda a questão, o perigo ainda é iminente. Talvez você não considere um perigo iminente para você, mas existe a esposa, existe a casa, existe o próprio filho, né, no caso. Então, assim, eu acho. O delírio é um aspecto, o delírio, né, o efeito do delírio, ele é um aspecto de você presenciar um garoto em crimes. Existem várias outras coisas a serem levadas em consideração, eu acho. Eu acho que o cara que consegue, com uma força de vontade normal, que nem o Choco falou, 3, 4, que é o básico, o cara consegue fazer uma rolagem e conseguir o 10, eu acho que ele devia fazer o que ele quiser. Isso não acontece, gente. É isso que eu tô falando. Porque se o cara tem. Se o cara tem 4, o cara tem 4 de força de vontade. Se ele rolar raciocínio mais ocultismo, com dificuldade 9, ele tiver um sucesso, a força de vontade dele é tratada. Isso se o narrador ele pode decidir. Sacou? Aí ele tem um sucesso, a força de vontade dele vai pra 5. O cara não vai ter 6 sucessos de dificuldade 9 pra ter 10 de força de vontade. Tá, não, mas é que existe a regra, né? Explosão do 10. Hã? Não, vamos deixar de lado. Especializado e tiver explosão do 10. É difícil. Não, peraí. Não existe mais explosão de 10, não, são 2 sucessos. Se é nota musical, não adianta a gente ficar discutindo aqui o que aconteceria se tirasse 10 sucessos de força de vontade. Isso ele não vai, não tem como. É muito, muito difícil, mas existe a regra. E aí o problema é, se a gente for discutir a regra, eu acho que se eu estivesse escrevendo o livro de lobisomem, eu teria feito só esse último resultado aí diferente. Mas enfim. Ô Pedro, mas se é nota musical, então você corta isso daí. Tá. Mas, caralho, isso aí é um raga baixo, velho. A gente tá indo e voltando na pergunta que ele mesmo fez, cacete. Ninguém respondeu o Malemalho.
Não importa. Isso aqui é um Como teste. não? Ninguém passou. Ô, Choco, ô, Pedro. Qual que é o efeito? Pedro, Oi. eu respondi certo, cara, a parada da jaula do leão. Não existe certo, não. Vamos prosseguir, então? Ô, Pedro, você vai falar de como um garou inclino se comunica também? Não, mas o Choco já tinha falado, né? Só tem uma coisa, uma última coisa sobre a forma Crinos, é que, embora a maioria das representações vá tratar o Crinos em 2 patas, ele também pode andar em 4. Né? Isso é uma coisa que as pessoas esquecem, e basta você olhar lá naqueles desenhos maravilhosos da parte de combate da segunda edição, que tem lá o Albert e a Mary se enfrentando. A Mary aparece andando em 4 patas, na forma Crinos. Então, falando de 4 patas, vamos direto para Ispo. A gente já falou aí que a forma Ispo, ela é como se fosse um lobo primitivo, né? Adequado à tribo, ou então à sua própria imaginação. Mas vamos extrapolar um pouco. O que o Ispo tem de especial que não existe nem no Crinos, nem no Lupino? Mais um de destreza acima do Crinos e mais um de dano de mordida. Que é mais fácil pra atacar. Pronto, é porrada, o trem é porrada. Mobilidade e mordida. Então, dica pros narradores. Se na hora que vai ter um combate, você tem um jogador que fala assim, eu passo pra Ispo, já vou te avisar que esse cara é o porradeiro do grupo. A forma Ispo, ela é quase tão boa quanto a forma Crinos. Eu acho que a única coisa que ela fica aquém em relação à forma Crinos, a gente tá esquecendo as bolinhas aqui, por enquanto, mas é o fato do Ispo ficar necessariamente sempre em 4 patas, né? Então, se você tem uma Clive, você não vai brandir ela de forma alguma na forma Ispo, lógico. Na forma... A diferença é isso, né, Pedro? O Ispo não tem polegares opositores, então... Exatamente. E aí, ele não faz a pinça, então ele não segura nada. E aí a mandíbula da forma Ispo, para todas as tribos, independente da sua interpretação para cada tribo, a mandíbula ela é mais poderosa do que da forma Crinos e do que da forma Lupina. Por que vocês acham que a mordida é mais forte? É justamente para representar esse aspecto mais primal da forma Ispo? Ou é só para ficar mais massa velha? Não, eu acredito que essa é coisa mesmo. Ele é mais primitivo, né? Okay. Então aí, sei lá, vai ter a boca maior, vai ter as presas maiores, a musculatura ali da mandíbula. Você leva pelo fato de evolução. Se o cara não usa as patas da frente, por exemplo, para pegar, naturalmente ele vai usar a mandíbula para pegar. E isso vai ser fortificado. Sim. Isso, e ele tem que pegar um bicho que vai ter que alimentar um Ispo, né? E o Ispo, nós estamos falando que ele tem ali 6 vezes 30, ele tem 1,80 m até o ombro. Então, é um cacete de lobo que é essa porra. De 400 quilos. Você em Crinos, você tá seguindo a proporção humana, né? Na de lobo, você tá seguindo, na Ispo, você tá seguindo uma proporção maior de lobo, então deve ser uma cabeça de lobo bem maior, né? É um bicho monstruoso, né, cara? É quase... E outra coisa, Pedro, a gente tava falando desculpa te interromper, mas a gente tava falando aí de habilidades, um pouco de mecânica, muito, muito rapidinho, mas além da mordida, o Ispo também ele tem todos os testes baseados em percepção são diminuídos em 1. E 2 na forma Lupina, né? Sim. Tá como assim, por exemplo? Isso. Ué, se você for fazer um teste pra farejar, você tem menos 1 de dificuldade. Pra avistar, menos 1 de dificuldade. Okay. Todo teste que usa percepção tem menos 1. Menos 1. É uma forma melhor pra caçar, né? Eu acho. Na verdade, a Lupina é melhor, né? A Lupina é melhor pra aquela caça de espreita, de percepção, de lobo, né? Uma caça de lobo. Mas se a gente estiver falando de... O mais idiota que isso possa parecer. Não, mas não é idiota. Mas não é idiota, porque os lobisomens eles vão ter 2 aspectos aí que conversam com o Augúrio Aron. Ele é tanto guerreiro quanto ele é o caçador, né? Então, se a gente tá falando de um lobisomem da raça Lupina, não tem muito porquê ele ir pra Crinos necessariamente em todas as ações de combate. Eu acho que ele se sentiria mais à vontade, né? Na forma isso. Eu acho que eu me expressei de forma incompleta. Essa seria a forma melhor para caçar, unindo tanto o lado positivo do lobo, do rastreio, do farejar, da audição, com a potência. Com a potência de combate. Concordo.
Uhum. Eu acho é aquela coisa, se você tá caçando um inimigo, você vai pra ispa. Se você vai caçar uma presa, você vai pra Lupino. Chocos falou exatamente o que eu ia falar, cara. Exatamente isso. Se você vai perseguir uma criatura normal, um espírito, enfim, você vai fazer uma caçada banal, Lupino. Mas se você tá no meio da batalha e tem um inimigo que entrou em Frenes Raposo e você quer ir atrás dele, compensa mais você em ispa. Vai ter mais potência para derrubá-lo. E existe uma coisa que é interessantíssima, e eu não vejo ser muito explorado nos finais meses, que são as manobras de combate. Elas têm apresentadas aí algumas no módulo básico, mas também tem nos suplementos de lobisomem. Se eu não me engano, a gente encontra isso no guia do jogador, né? Sim. Existe uma manobra em específico que, na minha perspectiva, ela foi feita para a forma ispa. Que eu não lembro direito qual mas é uma espécie de mobilização que você faz usando o peso do corpo do Garou e a mordida. Ele não finca, na verdade, ele faz uma mordida no pescoço da presa, mas não chega a furar a pele, né? Ele só mantém ali o inimigo, né, quem ele está caçando, aprisionado. E a qualquer movimento aí as presas podem fincar no pescoço. Eu acho que isso é apropriado para o Ispo por 2 motivos. Primeiro, justamente por causa da mordida mais potente que o Ispo tem. E depois, porque na forma Ispo ainda é uma besta gigantesca, né? Ele vai pressionar o cara no chão com facilidade, porque é mais pesado, né? E aí podem falar assim, pô, Pedro, forma Crinos, então ele tem mais peso ainda, mas não vai ter a potência na mordida. E aí ele também tem as garras, né, dos membros dianteiros, o que tornaria aquela mordida de aprisionamento um pouco desnecessária, já que ele tem outros membros agora, entendeu? Uhum. Então aquela modalidade de combate específica, de mobilização com os dentes, eu acho que ela é bem apropriada para isso. Vale a pena usar. Ô, Pedro, só para ficar registrado, essa manobra ela chama Jaw Lock. Sim. E o livro fala que ela é usada por Crinos, Ispo e Lupino. Sim. Assim, eu concordo com tudo que você falou, que o Crinos você tem outras formas de fazer isso, fazer a mesma coisa. Se você quiser imobilizar um cara no chão na forma... Você segura o cara. Você segura com sua espada. Aham. Mas, enfim, só para poder deixar o registro. Chocos, me corrija se estiver errado, inclusive pode ser offline isso aí, viu, Pedro? Me parece que tem um dom ou uma habilidade que um Garou em Ispo trava a mandíbula, assim, nada sai, mesmo que ele seja decapitado, a mandíbula fica travada, parece que é uma realocação. Existe um dom que chama Mordida de Fenris. Isso. Existe um dom que chama Mordida de Fenris. Existe um dom também. Não, isso aí é só pra mão. Eu acho que é uma realocação que ele faz na mandíbula. Isso é do caralho, se alguém pudesse realmente explicar, soubesse falar isso com mais categoria. Parece que a mandíbula realoca os ossos do maxilar inferior com o encaixe do maxilar superior e não sai, cara. Tipo assim, o Garou pode ser decapitado e a cabeça fica travada. Fica travada no cara. Mordida de é um arminhaque. Mas a gente tem... Arminhaque. Pô, demorei pra entender. Existe a mordida de Fenris, né? Que é um dom de nível 5 aí do Cria de Fenris, obviamente. Mas ele é mais pra, sei lá, ele destrói, ele amputa um membro ou qualquer coisa do tipo. Mas tem uma outra coisa que é um dom dos presos de prata que chama Nas Garras do Falcão. Não estou muito enganado no nome da tradução, Falcon's Grasp, mas acho que é isso, Nas Garras do Falcão. Em que se aumenta a sua força em 3 para poder segurar. No agarrão, esse dano em 3 ele não pode. Esse aumento em 3 não pode passar para dano, mas pode ser tanto na sua mão quanto na sua mandíbula. Então você, tipo, como disse o Pedro, você pinça você prensa o inimigo no chão e ele fica lá, tipo assim, pronto, já era, agora eu vou sufocar aqui. O Zuchetena também tem esse dom. O Zuchetena tem também, né? Tem, só que em vez de falcão é serpente. Tá certo, é isso mesmo. Pô, emulando o apertão das serpentes construtoras, né? Isso. Legal. Só mais um dado do Data Foda-se.
a falta de polegares opositores faz com que 97,75% das presas de prata que constroem o seu fetiche massa velha não usem a forma isca. Não use o quê? Exatamente. Não use a forma isca. Você não vai poder carregar Clive, você transforma em iscos, faz o quê? Enfiar Clive no toba? É isso mesmo. Bom, agora todo mundo aí com o pito grudado na barriga chega na forma lupina. Só tem ganchudo aqui, né? Conversa atravessada, meu Deus. Tá plugado no umbigo. Ai, meu Deus. Ai, conversa atravessada. Como não deixar? Como é que eu vou tirar isso da né? Vou ter que deixar. Eu falei, Bom, eu já avisei pra se preparar pros processos. Bom, a coisa que eu acho mais interessante na forma lupina é a ampliação sensorial que eles têm. Eu queria que vocês me dissessem como que vocês descrevem. Vamos supor que vocês estão narrando para uma pessoa que nunca jogou lobisomem antes. E aí o cara assume a forma lupina pela primeira vez. Como é que vocês fazem a descrição? Qual a diferença entre a forma de ver o mundo para um lobo comparada com um humano? Eu posso falar primeiro? Manda ver. Inverta as nuances. Né? Inverta as nuances de Nuances? Os nuances. Ok, desculpa, refazendo então aqui. Inverta os nuances de cheiro para visão de cores. Uhum. Basicamente. Cara, o que eu faço é o seguinte, eu sigo uma ordem de descrição que ela vai ser tipo assim, olfato, audição e visão. Uhum. Entendeu? Mas aí... Só isso daí você ganha muita coisa. Uma outra coisa que ajuda bastante, acho que a gente conversou isso no Garocast, a respeito de raças, se eu não estou muito doido, é que os conceitos na cabeça do lupino, em especial de um personagem lupino, eles são muito diferentes, né? Então você pode sentir cheiros de coisas que você não... Tipo assim, isso aqui é o cheiro da cor azul. Inclusive, se não estou muito doido, eu usei esse mesmo exemplo. Entendeu? Uhum. Porque você começa a fazer uma brincadeira mais sinestésica, porque a gente não sabe, mas o plástico tem um cheiro, entendeu? Tipo assim, nossa, olha só, eu estou cheirando plástico. Sei lá, se o plástico estiver queimando, beleza, mas isso aqui é cheiro de... Isso aqui é cheiro de, sei lá, de mármore, isso aqui é cheiro de brita, isso aqui é cheiro... Saca? É uma coisa completamente diferente pra gente. E além disso... Além disso, o lance da visão, o campo de visão é muito menor, né? Você tá muito mais próximo do chão, né? Então, eu acho que isso faz uma diferença muito grande. Se você consegue fazer uma abstração disso daí, você coloca o jogador na boa, vamos dizer assim. Uhum. Eu tento associar, seu último é foda porque todo mundo já falou o que você ia falar, né? Mas eu tento associar que o cara praticamente pode enxergar através do olfato dele. Sim. É tão poderoso isso, que é como se ele estivesse realmente vendo a uma distância incrível. O olfato do lobo é uma coisa fora do comum, cara. Eu fiz essa pergunta especificamente sobre antes, porque eu acho que isso é uma coisa que está bem clara na cabeça da maioria dos narradores. Quando o cara passa para a forma lupina, você tem que descrever de uma forma diferente, valorizar o sentido do olfato e da audição em detrimento da visão. Isso daí todos nós concordamos. Mas eu acho que conforme você se acostuma a jogar, talvez até por uma questão de dinamismo do jogo, essa descrição vai sendo abandonada e a maioria dos narradores, jogadores com quem eu já joguei, eles voltam, né? Depois que fizeram aquela apresentação inicial do como é que é o mundo do ponto de vista de um lupino, depois disso eles voltam a descrever como um hominídeo veria as coisas. E eu, como narrador, procuro sempre, mesmo para um jogador, eu procuro sempre preservar esse tipo de descrição, porque ajuda quem tem dificuldade de jogar com lupino a ir se familiarizando, né? Então, por exemplo... Só um segundo. Então, por exemplo, se o jogador ele fez um personagem que é hominídeo, né? E aí ele está conversando com um membro da matilha dele.
na forma hominídea mesmo, eu vou descrever o membro da matilha ou NPC, ou seja lá quem for, como um humano descreveria, ele tá vestindo tal coisa, etc. Se esse mesmo Garou, ainda que ele seja hominídeo, se ele estiver na forma lupina, a minha descrição vai ser sempre diferente, né? E isso é um problema que eu acho que existe nas mesas. Abandona-se essa descrição do ponto de vista do lupino depois que você já fez ela entendeu? Então, no mesmo exemplo que eu dei, o Garou e o Lupino conversando com um membro da matilha, em vez de descrever as roupas, a aparência e os humores do cara, eu faria tudo isso a partir dos cheiros, da audição. Então, o cara poderia estar com cheiro de roupas velhas, por exemplo, ou então com o aroma de depois de uma caçada, de medo, qualquer coisa assim. Eu acho que é legal você sempre, como narrador, você sempre preservar esse tipo de paradigma, né? Paradigma sensorial, de acordo com a forma assumida no momento. E não abandonar isso. É difícil para o narrador sempre coordenar as descrições de acordo com a realidade momentânea do jogo. Mas eu acho que isso é importante. Pedro, eu concordo com você, cara, mas aí a gente entra num outro aspecto. Por exemplo, atualmente você tá narrando um jogo via texto, né, via fórum. Porra, isso aí dá pra fazer beleza dessa forma. O jogo ele tem um ritmo muito mais lento. Na hora que você vai narrar numa mesa, acontece duas coisas. A primeira é que você tem os jogadores que a matilha vira uma salada de fruta, porque tipo assim, toca o telefone, aí o cara fala assim, eu corro pra atender, aí o outro, eu transformo em crinos e corro na frente dele pra atender primeiro, aí o outro, eu vou transformar em lupino pra ficar daqui à distância escutando, sacou? Qualquer coisa que acontece, todo mundo começa a mudar de forma. Isso acontece pra caralho. Aí assim, né, o narrador se fudeu pra poder descrever essa merda toda. E aí, além disso, tem outra coisa do tipo, você começa a descrever, sei lá, um NPC, por exemplo, pro cara que vai agir primeiro no turno, vamos imaginar assim. Você começa a fazer a descrição, o outro cara que tá na mesa, ele tá escutando. Aí na hora que você passa pra ele, pra falar dos cheiros, os aromas que trazem o cara, aí um peregrino silencioso fala, nossa, ele traz o cheiro amiscarado da casa do caralho A4, o cara não quer saber porque ele já sabe quem que é o cara, porque ele escutou a descrição, entendeu? Aí já fala assim, não perfeito, eu vou dar porrada mas aí nele. Minha dica, cara. Mas aí a minha dica é você passar informações diferentes. Não, eu sei, mas... Informações que são complementares. Então, por exemplo... Eu concordo com você, mas você começa a fazer isso, o que eu tô falando é que, toda hora você tem que fazer qualquer coisa do tipo. E aí isso atrasa o jogo, chega no final, o cara ainda fala assim, porra, nós jogamos porra nenhuma, nós jogamos pouco hoje. Claro, vocês não deixam a gente fazer nada, não deixam o jogo seguir, não deixam contar a história, porque toda hora alguém tem que fazer alguma coisa. É um problema recorrente. E a outra coisa... Eu tô entendendo o seu ponto de vista, mas é aquela coisa. Eu sei, você passa informações diferentes. Eu tô entendendo, eu tô chegando lá. Você passa as informações diferentes. Mas às vezes o cara, ele não quer escutar informação diferente. Ele quer simplesmente... mas aí você mata ele. Deus, ele fala assim, eu vou matar o cara. Entendi, eu sei qual é o problema aí, os focos. O problema aí é o seguinte... Jogador que não consegue entender o conceito de metagame. Sim, concordo. Você explicou desse... Ou seja, ele é inimigo, ele tem um ponto fraco X, ele tem essa aparência. Aí você vai começar a narrar, que eu acho que é o Pedro quer dizer. Aí você começa a explicar, não, ele tinha um aroma tal e tal, você vai construindo o personagem pra tentar seduzir a história. Sim, Os caras, não, foda-se, eu vou tomar a forma de Crinos e meter a garra e raspar as garras na pedra pra afiar a garra. Véi, pera aí, mano, calma, tem um diálogo, tem a epicidade da conversa e os caras não aceitam isso. Isso não, aí o Choco não tá errado no que ele tá falando, ele tá certo. Não, eu também não tô falando. É aquela coisa, né? Isso que a gente tá falando, os ouvintes eles têm que colocar isso na realidade deles. Então, se o narrador tem essa dificuldade para narrar os diferentes pontos de vista, tudo bem, ele pode fazer isso só quando for mais necessário mesmo, não é um problema. O que eu estou querendo dizer quanto à diferença de descrição não é descrever a mesma coisa de forma diferente só, né? Então, vamos pegar aí o exemplo do Peregrino Silencioso. Tem um cara em lupino, um cara em crinos e um cara em hominídeo. O Peregrino Silencioso NPC chega. Pro hominídeo, por exemplo, eu poderia descrever algo do tipo: o cara tá com uma mochila e ele é em uma aparência assim árabe, beleza.
Pro Crinos, ele vai ver isso tudo, então eu não preciso repetir essa descrição com outras palavras. Eu posso colocar coisas que só ele vê, do tipo assim... Ele tem um porte, ele tem um olhar ameaçador, qualquer coisa assim, do tipo, o cara fica mais ligado ou então ele violência. tá com um guarda baixo, algo assim, né, algo mais ligado à batalha. Enquanto que pro Lupino eu falaria assim, ele acabou de chegar de viagem, porque ele tem uma mistura de cheiros nele. Então cada um sabe de uma parte da informação, sabe? Tá entendendo? Tem duas formas de administrar isso, né? É você controlar o cara não usar o metagame. Tudo bem, o anterior do turno ouviu, mas você não ouviu. E se ele tentar fazer alguma coisa, aí vai de você manipular como mestre aí a informação de que ele não tem e ele ter consequências de ele ter agido de uma forma impossível, porque ele não sabe da informação. Tem uma técnica que eu uso, mas eu geralmente uso quando é uma informação relevante, ou quando o player não quer revelar isso para os outros. Mas pode ser para distribuir também esse tipo de informação se você acha que é importante na descrição. É você tirar de lado esse cara e passar essa informação separada. Ou sim, então, mas hoje em dia é mais... Mas vai fazer isso toda hora, você foda, entendeu? Na mesa é... Sim. Toda hora empata o jogo, eu concordo com o Chocos. Mas se tem que saber o momento de fazer isso, né? Levanta na mesa, dá uma cochichada, ou dá para passar um zap, você viu isso, ou você sentiu isso. Hoje, com a tecnologia, fica até mais fácil fazer isso. Mas manda mensagem, você sabe que tal isso. É lógico. Reclama, a minha dica é essa. A mãe que você vai ver essa semana como vai ser, miserável. A minha dica é essa. Escolha as informações de acordo com a forma que o personagem tá e não passe todas as informações só mudando a descrição. Passe informações particulares mesmo. Concordo. Já falamos então sobre as 5 formas e agora tem as multiformas. Existe uma possibilidade no jogo que não é explorada por muitos jogadores, e eu até entendo isso, porque algumas pessoas acham escroto mesmo, esquisito, mas é a possibilidade de você transformar uma parte do corpo. Vocês usam isso em jogo? Sim. Mais quando eu estou jogando. Mais quando tá jogando? Por quê? Porque é vantajoso, mas você acha tosco quando tá narrando? Não é isso não. Vai, se eu tô narrando, eu não vou falar que o cara foi e ele tá fazendo, sei lá, o cara transformou o olho dele em um olho humano pra ver as cores do negócio e tal. Não, isso aí o jogador faz, entendeu? O NPC, eu não tenho que ficar floreando o NPC a esse ponto, eu acho. A não ser que seja uma coisa muito... esse cara, ele é um Kalindorani. Então que aí vai... Desculpa. Que aí o Kalindorani, a luta dele, isso faz muito parte dele, sacou? Agora, como jogador, né, isso tem as suas vantagens, então assim, eu sei, então por que não usar? Porque é uma coisa que acontece com uma certa facilidade, vamos dizer. Não é tão fácil assim, mas é uma coisa que dá pra fazer, sacou? Agora, quando eu tô narrando, porra, eu não acho que faz sentido o NPC ficar fazendo essas porra. O jogador que vai lá e faça. O jogo é em cima dele, não em cima do meu NPC. Se ele tiver ideia e passar na rolagem, né? Tem uma qualidade que ajuda, então. Tem uma que facilita. Vejo porque eu nem acho assim tão tosco, não, sacou? Mas, sei lá. Muita gente acha, eu acho até por conta dos exemplos que são dados no livro. Né? Você falou aí dos portadores. E aí no livro de tribo, Portadores da Luz, da segunda edição, na contracapa tem lá um lutador de Kung Fu com o braço transformado em trinos, né? Algumas pessoas podem não gostar muito disso, porque essa escolha talvez não seja legal, transformar as orelhas do cara em orelhas de lupino. Eu acho mas vai assim, você tá em Crinos lá, você transforma as suas cordas vocais em humanas pra chamar um cara e fazer uma emboscada, entendeu? Enfim, porque não tem jeito. É funcional e ele é vantajoso. Só vai servir pra te dar uma vantagem. E aí por que eu não vou fazer isso com um NPC? Porque você tá dando uma vantagem pra, obviamente, resolver um problema. Quem tem que resolver o problema? É o jogador, não o NPC. Perfeito. E fora que tem eu não acho tosco os portadores, porque é uma arte marcial
baseada na metamorfose. Na metamorfose, sim. Eu imagino até que seria até legal um kata da transformação, e que conforme ele vai evoluindo o kata, ele vai transformando até chegar na sim, forma também acho. completa. E também tem uma outra adendo, já puxando a sardinha, o Dice Ultimate, ele foca em exatamente explorar o melhor da metamorfose em prol do combate. Mesclando o que você tem de melhor na metamorfose com táticas de combate ativas no campo de batalha. Legal. Pena? Eu concordo com vocês na relação das transformações parciais serem funcionais, é mecânica mesmo, né? Tomar a forma auricular e, enfim, voltar e tal. Mas, infelizmente, nas primeiras vezes que eu joguei em Minas, cara, ela era só show-off. Camarada queria passar uma aparência estranha, sem... Assim, pra ser os garotos lobisomens da sessão da tarde, entendeu? Aí o cara entrava numa loja e, sei lá, os dentes tomavam uma forma maior, os olhos tomavam uma forma, aquela amarelada de cinema de Hollywood, ou coisas do gênero, sabe? Ou ele eriçava os pelos e voltava ao normal. É muito mais pra show-off. Infelizmente, os caras não entenderam, na minha mesa, na época, lá em Minas, esse conceito de funcionalidade mecânica. Mas eu concordo com vocês. É isso aí. Existe também uma qualidade que você chamada multimetamorfo, que ela não te dá nenhuma habilidade extra, a não ser uma facilidade tremenda em mudar de formas. E eu acho que na narrativa, se você for narrador, é interessante você, se encontrar um jogador que tem essa qualidade, você descrever que ele se transforma com mais velocidade, com mais facilidade, um movimento fluido, algo assim. Porque isso me traz a última pergunta, antes da gente terminar aqui o teste de enigmas, que é: como vocês descrevem a transformação? Tava demorando. Isso. Porque acontece em filmes, livros, contos, sei lá, revistas em quadrinhos, qualquer outra referência a lobisomem, de você encontrar várias formas de transformação diferentes. Então, por exemplo, no filme que a gente comentou mais, Wolfman, de 2010, a transformação que o Benício Del Toro passa para se transformar em lobisomem é um troço doloroso. Ele grita de dor, ele mostra os ossos dele se quebrando para assumir a forma de um Crinos. Vocês consideram isso a transformação uma coisa dolorosa, difícil ou não? Ou de qualquer outra forma? Eu não considero ela dolorosa, não. Até mesmo pelos poderes regenerativos dos lobisomens, eu não acho que isso ia fazer sentido. Porra, você é um guerreiro, na hora que você vai assumir a sua forma de guerra, num momento de tensão ou qualquer coisa, você vai sentir dor? Então não, mas eu trato ela como... ela nunca é plácida, mesmo que você vá para o lobismo. Eu trato ela com os tons de fúria, eles vão estar sempre presentes, mas obviamente eles vão variar a depender de qual forma que você vai assumir. Então o lobisomem, ele grita, quase o cara vai transformar... o cara não vai transformar em silêncio. Ele vai transformar em crinos e uiva, ou urra, ou qualquer coisa do tipo. Por quê? Porque ele está transformando em crinos por qualquer motivo. Não um motivo razoável, mas e também a transformação. Do que as transformações... Pintar um quadro. Desculpa, falei. Então ele tá transformando para crinos por um motivo, e esse motivo não vai ser pintar um quadro. Então... mesmo porque o poder da transformação, ele é um poder derivado da cura também, de certa forma. Então, não é uma coisa tranquila. Pode ser uma coisa indolor, como você disse, mas não é uma coisa que o cara faz. Eu trato dessa forma. Não é uma coisa que o cara faz simplesmente assim, como se estivesse abrindo a porta. Eu valorizo muito a primeira. A primeira transformação eu faço questão de escrever. Mas aí, porra, se toda vez que o cara fosse transformar em uma forma diferente, eu falar que tá doendo, que tá ficando feio, ou banaliza, ou o cara traumatiza e não transforma mais nessa porra. Não acho que você tem que ficar descrevendo toda vez, porque, pelo amor de Deus. Mas eu tô falando que na sua cabeça a transformação ela é uma coisa simplesmente que acontece, o cara urra, o cara sente dor. A primeira eu gosto de descrever uma coisa entre o Wolfman e o lobisomem americano em Londres, uma coisa meio traumática e dolorida.
mas que com o tempo aquilo caleja e passa a se tornar normal e o cara desenvolve as habilidades regenerativas e passa a ser uma coisa normal pra ele, igual o Chocos falou. Mas a primeira eu gosto de dar um ponto bem pro cara saber que ele tá jogando lobisomem e que ele é um metamorfo. Ele não é um Power Ranger que ele se transforma. A única exceção nessa, eu concordo com vocês, né, mas tem uma exceção, que são os dançarinos da Espiral Negra. É claro que existem outras exceções, mas aí o cara tem defeito como transformação forçada ou qualquer coisa do tipo. Mas, no caso dos dançarinos da Espiral Negra, como eles são um ponto fora da curva dos exemplos tribais, eu me permito, quando estou narrando, descrever essa transformação de qualquer maneira que me vier na cabeça. Então, por exemplo, existe um filme, eu não vou recordar agora o nome, mas a transformação da pessoa em Crinos é como se o lobo saltasse de dentro, rasgando a pele do humano. Entendeu? Até devora depois os restos humanos. Isso daí não... Penny Dreadful. Penny Dreadful não. Não é Penny Dreadful, não. Hemlock Grove. Isso. Hemlock Grove, é um seriado. É um seriado até bem bosta, mas a transformação é interessante. Eu não acho que ela pode ser considerada uma coisa cânone, né? Pra você usar sempre quando você vai fazer uma transformação, mas, pô, pro caso de um dançarino da Espiral, apresenta lá a corrupção, a desgraça e, enfim, a violência, talvez isso seja uma coisa legal de você apresentar no jogo. Sim. Acabou então? Não, falta falar ainda. Falei também. Tem algumas formas de transformação, né? A gente falou do Van Helsing também. Eu sempre achei o Crinos do Van Helsing muito legal. Eu tenho uma pastora belga em casa, ela se parece com esse Van Helsing, que ela faz a cara igual, inclusive. Quando a menina lá morre, tipo, é um lobo, mas tem uma feição de olhar humano, assim, é engraçado. Agora, a forma que ele transforma ele rasga, ele troca de peles, o famoso troca-peles, né? E quando volta, o humano cai todo aquele monte de pelo no chão. Isso pra mim eu acho muito paia. Mas é uma forma que o folclore explica também, o trocador de peles, né? O Skin Changer, alguma coisa assim. A segunda é essa transformação dolorosa. Tipo, se você vai pensar em ciência, né? A ciência sobrenatural, vamos dizer assim, de uma forma bem arrogante, há uma dor de uma sequência de distensões musculares e fraturas. Mas, ao mesmo tempo, se você quiser combater esse raciocínio doloroso, pense como o Wolverine põe as garras para fora. Entendeu? Há uma dor e, ao mesmo tempo, acontecendo o fator de cura. Faz sentido. Mas, eu digo que depois que eu comecei a participar do cast, essas coisas mais assim, o lado espiritual do Garou, para mim, aflorou muito mais. Então, a transformação ela é muito mais espiritual e muito mais sobrenatural, gnose, vamos dizer assim, do que uma rasgação de pele e quebração de osso, entendeu? Claro que não chega ao ponto um conto de fadas como o Sangue e Chocolate, né? Que os caras, lobos de chocolate, não sei, que eles pulam, aí dá um arco-íris, do outro lado cai um lobo, que é ridículo, né? Mas essa transformação ela é diferente. Tempo de transformação também varia muito. A primeira transformação ela é lenta, eu gosto de escrever ela mesmo, é bem traumática, mas depois de um tempo a transformação é como o Bruce Banner vira o Hulk nos Avengers. Tá certo. Estou sempre com raiva, algo assim? É massa velho mesmo. Tá certo. Estamos chegando então ao final do teste de início. Queria deixar um abraço aqui pro pessoal do Discord, porque na verdade esse programa ele já tinha sido... A gente já tinha tentado gravar ele uma vez, só que o arquivo deu pau. E aí fica aí um abraço pro pessoal que participou da gravação, que não tá se ouvindo agora no programa de fato. E a última pergunta pra gente finalizar, beleza? Galera, qual é a pior forma Crinos que vocês já viram? A do Alan. O Alan?